Vamos falar agora da tíbia. A tíbia é o principal osso que a gente fala, osso da perna. Então, o fêmur seria o osso da coxa e a tíbia, o osso da perna. Na verdade, não é o único osso da perna. Existe também a fíbula, que é um osso bem pequenininho, fica lateralizado. Em alguns animais ela é completamente fundida com a tíbia. Igual acontece com o rádio e a una, que a gente já viu no membro torácico, aqui no membro pélvico acontece de forma similar. Então, os animais que têm menos movimento, menos esse tipo de movimento no membro pélvico, esse movimento de pronação e rotação, pronação e supinação, os animais que têm menos movimento dessa forma apresentam a tíbia e a fíbula fundidas e o rádio e a una fundidos. Então, os animais que têm mais movimento apresentam uma separação entre esses dois ossos. Os humanos, por exemplo, apresentam um amplo movimento. Os primatas, de modo geral, apresentam um grande movimento. Então, a tíbia e a fíbula são completamente separadas. Então, vamos falar desse osso que é o osso da perna. É o osso que fica imediatamente distal. Na verdade, não fica distal ao joelho, né? Ele participa da articulação do joelho. Então, se a gente ver qual é a disposição dele no nosso corpo, nos quadrúpedes, a gente vai ter o fêmur, depois a gente vai ter a articulação fêmuro, tíbio, patelar. O tíbio é de tíbia. Patela fica cranial, a tíbia, entre o fêmur e a tíbia. E logo em seguida vem esse osso aqui que é a tíbia. Distal a tíbia, a gente vai ter os ossos do tarso. Ossos do tarso. Da mesma forma que a gente tem os ossos do carpo, a gente tem os ossos do tarso, que a gente vai falar sobre eles depois. Então a tíbia é um típico osso longo. É compreensível que a gente tenha ossos longos nessa região da perna, porque é usada para locomoção. E os ossos longos são bons para fazer alavanca, ou seja, para pegar o tronco do animal e enviar para frente ou enviar para trás. Então a gente tem um osso longo, é importante para a gente ter um braço de alavanca longo e a gente conseguir se locomover da mesma forma que o fêmur. Então, por ele ser um osso tipicamente longo, a gente vai ter uma extremidade proximal, que a gente chama de epífise proximal, uma extremidade distal, ou epífise distal, e um corpo, que a gente também pode chamar de diáfise. Só que um pouco diferente dos outros ossos que a gente viu até agora, onde a gente vê, de modo geral, né? Uma face cranial, uma face caudal, uma face lateral e uma face medial. A tíbia era um pouco diferente. Olhe próxima, de uma vista proximal, olha o formato dela. Conseguem perceber que ela tem um formato mais ou menos triangular? Aqui. Mais ou menos triangular, ela não é quadrada ou possui lados paralelos igual aos outros ossos. Ela tem um formato triangular. E esse formato triangular que a gente vê aqui na epífise proximal continua até distalmente. Ele é bem fácil da gente perceber esse formato triangular até mais ou menos o finalzinho do terço médio, entre o terço médio e o terço distal. Depois disso, a gente consegue ver um formato triangular, só que ele é um pouco mais sutil. Aqui, ele é um pouco mais sutil. Ele parece mais um paralelepípedo. É paralelepípedo o nome? Nem sei se é. Não, acho que não é paralelepípedo, não, né? Parece mais uma estrutura com. Sumiu o nome agora, mas deixa a geometria para lá, né? Parece mais uma estrutura com 4 lados paralelos. Bom, se for paralelepípedo é isso aí. Se não for, vida que segue. Já aqui distalmente, ó, a gente perde completamente esse formato triangular. Aqui ele é mais retangular, ou seja, esse lado paralelo a esse. Só que de modo geral, a gente fala que a tíbia apresenta um formato triangular, porque de fato a maior parte dele vai ser triangular, onde a gente tem uma extremidade proximal, distal e um corpo. Como ele é triangular, a gente não fala então lateral, medial, cranial e caudal. A gente fala que tem 3 faces.
É um triângulo. Então as três faces são as seguintes, eu vou mostrar e depois eu vou indicar como que a gente localiza elas ou identifica. Então a gente tem uma face caudal, uma face lateral e uma face medial. Face caudal, lateral e medial, como um triângulo. Então imagina um triângulo onde a gente tem uma face caudal e aqui essas duas arestas, uma é lateral, voltada para a lateral, e a outra voltada para a medial. Como que a gente sabe o que é caudal, o que é lateral e o que é medial? Na tíbia é bem fácil da gente descobrir, porque a face caudal ela é bem característica. Notem a diferença entre a face caudal, eu vou virar devagar, ó. Essa é a face caudal, olha as outras faces. Essa é uma das outras faces e essa daqui é a outra face. Notem a diferença de rugosidade, de aspereza, a textura é diferente, olha, a face caudal de novo. A face caudal, ela é completamente áspera, porque aqui a gente tem inserção de alguns músculos. Na verdade, a gente tem fixação de alguns músculos, não necessariamente inserção. Pode ser inserção ou origem. Então, se a gente considerar que essa área toda áspera aqui, e existe essa linha, consegue ver que tem uma linha aqui, ó, daqui para proximal, é a inserção de um músculo que a gente chama músculo poplíteo. Músculo poplíteo. Daqui para proximal, na face caudal, é músculo poplíteo. Daqui para distal, ainda nessa região completamente irregular, é a inserção do músculo flexor digital lateral. Então essa área rugosa, ela é boa para fixar os músculos, ela é boa para aderir músculo, por isso que ela é rugosa dessa forma, porque aqui existe a fixação de músculos. Aqui, nessas outras duas faces, a gente vê uma superfície mais lisa, porque os músculos não estão fixando nessa região, eles simplesmente estão passando por aqui, tudo bem? Então a gente já sabe o que é a face caudal, que é essa face áspera, rugosa. E agora vamos saber o que é lateral e o que é medial. De modo geral, só que não é regra, de modo geral, as protuberâncias maiores dos ossos, elas são desviadas lateralmente. Então imagina que você tem aqui uma perna e a outra perna. É interessante que uma protuberância óssea fique voltada medialmente, batendo na outra protuberância óssea da outra perna, ou lateralmente, deixando o movimento mais livre. Esse exemplo que eu estou contando para vocês é um exemplo assim, onde acontece na maioria dos casos. Obviamente que é um exemplo muito simplista disso, né? Mas de modo geral, na dúvida, as protuberâncias, os acidentes ósseos que tem uma protuberância óssea saindo, um pedaço do osso, uma ponta do osso saindo, geralmente as maiores protuberâncias são voltadas para a lateral e as menores para a medial. Não é regra. Então aqui na tíbia, ele segue basicamente esse exemplo. Eu falei para vocês que aqui é caudal, ó, ou seja, virada para mim é caudal. Então aqui vocês estão vendo uma face e aqui a outra face. Notem que aqui a gente tem uma protuberância. Olha aqui, ó. Uma protuberância, parece uma crista. E essa crista aqui parece uma onda, ó, uma crista. Ela não é exatamente cranial, ela é desviada para cá, ó. Olha a ponta dela aqui. Ela é desviada para cá. Eu falei para vocês que a maior parte das protuberâncias são desviadas para a lateral. E é o que acontece na tíbia. Olha aqui, ó, desviada para a lateral. Tudo bem? Então essa é uma das formas de identificar a tíbia. Toda essa protuberância aqui, que a gente chama de tuberosidade da tíbia, ela é voltada para a lateral. Existe outra forma ainda de a gente saber o que é lateral e medial. Vocês lembram lá no membro torácico, onde a gente tem o rádio e a una é sempre lateralizada? Então, aqui a gente tem a tíbia e a fíbula. E a fíbula é sempre lateralizada também.
a fíbula ela seria encaixada aqui, ó. Aqui tem uma face articular para a fíbula. Nos equinos, esse aqui é um equino, a fíbula ela sai daqui, onde fica a cabeça da fíbula, ela fica encostadinha. Infelizmente nessa peça não tem fíbula, ela fica encostada aqui. E o corpo da fíbula, que é uma parte bem fininha, depois eu mando foto, bem fininha, ela vem em direção distal e se funde ao terço médio, mais ou menos, entre o proximal e médio da tíbia. Lembra que eu falei para vocês que o finalzinho do rádio é na verdade a una, é o finalzinho da una? Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Então a fíbula ela se funde aqui, porém o finalzinho desse grande osso aqui, que é a tíbia, na verdade pertence à fíbula. Só que embriologicamente isso aqui se fundiu. Só que a gente ainda consegue ver uma linha aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso. A gente consegue ver uma linha aqui, ó, que é a linha de fusão, onde aqui seria a parte mais distal da fíbula. E aqui a parte proximal, que na verdade foi removido. Tá? A fíbula ficaria aqui. Isso eu estou falando de um equino. De um bovino, seria muito próximo a isso daqui, ó. A fíbula é só uma pontinha aqui. Então, eu sei que esse aqui é de equino, porque aqui tem uma face onde se articularia a fíbula, só de um equino, né? Não sei se eu falei bovino, de um equino. Só que se fosse de um bovino, a gente só iria ver um resquício assim muito vestigial da fíbula. Quase não tem nada. A gente não iria ver quase nada da cabeça da fíbula, a gente não iria ver nada do corpo da fíbula. Em compensação, existe um outro osso aqui, que ele é separado, que a gente chama de osso maleolar, que nada mais é do que a parte distal da fíbula. Eu sei que é esquisito a gente pensar isso, é até meio confuso, mas vocês vão entender. Então, o que mais que a gente consegue ver aqui? Agora a gente já identificou que aqui é a face caudal, usando esse esquema que eu falei para vocês, da tuberosidade da tíbia. A gente já viu que essa daqui é a face lateral, porque a tuberosidade está indo para cá, para a lateral. E aqui é a face medial. Da mesma forma que a gente tem três faces, como é um triângulo, a gente pode falar que tem três bordas. Então essa borda aqui, que é a borda entre a face medial e a lateral, a gente chama de borda cranial. Está voltado para vocês, borda cranial. Como é um triângulo, eu tenho ainda essa borda aqui e essa borda aqui atrás, ó. Que ficam, essa borda aqui fica entre a face caudal e a face lateral, a gente chama de borda lateral. E essa outra borda aqui, entre a face caudal e a face medial, a gente chama de borda medial. Ela é mais ou menos contínua, olha aqui. Ela é mais ou menos contínua com essa linha, que é claro que ela passa reto, né? Só que ela é mais ou menos contínua com essa linha esbranquiçada aqui, que divide a face, onde vai se inserir o músculo poplíteo e onde vai se inserir o músculo digital lateral, ou lateral dos dígitos, tanto faz. A gente consegue perceber também que a extremidade proximal ela é enorme, ela é bem grande, ó. Eu não consigo fechar a mão, ela é bem grande. Em compensação, a extremidade proximal, distal, desculpa, ela é bem pequenininha. Olha a diferença de tamanho, comparado ao meu dedo, ó. Conseguem ver? Essa extremidade proximal é muito maior. E aqui, a gente tem algumas áreas, ó. Aqui a gente tem duas áreas bem lisas, que a gente chama de côndilo. Daqui a pouco eu vou falar só da extremidade proximal. E essa área, que são os côndilos da tíbia, se articulam com os côndilos do fêmur. Lembra que o fêmur tem uma parte de tróclea, que articula com a patela, e uma parte de côndilo, que se articula com a tíbia. Então esses côndilos aqui, ó, se articulam com o côndilo da tíbia. Estão vendo? Então fica exatamente dessa forma. Deixa eu afastar um pouco. Exatamente dessa forma, onde a gente vê aqui, ó, a cabeça. Deixa eu segurar aqui. Aqui a cabeça do fêmur é medial. Olha aqui, medial.
Isso aqui está indo para a lateral, onde fica o terceiro trocânter, que é lateral, ok? Eu falei para vocês também que essa crista da tróclea, essa crista medial da tróclea do fêmur, ela é maior, aqui, maior. E olha que interessante também, aqui a gente tem, nessa tuberosidade da tíbia, a gente tem esse sulco aqui, ó. Na verdade, estão vendo uma irregularidade? Só o equino que tem isso daqui. Isso daqui é um sulco onde vai se inserir o ligamento patelar intermédio. Ligamento patelar intermédio ou ligamento patelar intermediário, tanto faz. Lembra que o equino apresenta 3 ligamentos patelares? Lateral, medial e intermédio? Pois é, o intermédio ele vai se inserir exatamente aqui, ó, nesse sulco da tuberosidade da tíbia. Vamos falar agora sobre a extremidade proximal da tíbia. Então, a extremidade proximal é essa daqui. A gente já sabe que aqui é lateral, aqui é medial e aqui é caudal. Aqui é caudal, é onde tem a inserção do músculo poplíteo. E aqui, ó, estão vendo onde meu dedo está passando? Ó? Meu dedo está passando exatamente numa região onde vocês conseguem ver que tem uma incisura. Ó, aqui é uma incisura. Essa incisura é alinhada com essa face caudal, onde se insere o músculo poplíteo. Então essa incisura aqui é a incisura poplítea, ok? Incisura poplítea. É por onde passa o músculo poplíteo. Incisura poplítea. Vou virar para vocês de novo. Aqui é face lateral, face medial. Aqui a gente consegue ver a tuberosidade da tíbia. Tuberosidade da tíbia. Tudo isso aqui, ó, é tuberosidade da tíbia. Tudo isso é tuberosidade da tíbia. É uma projeção, ó, da tíbia. E aqui tem um sulco também, ó, chamado sulco da tuberosidade da tíbia. Só e somente só o equino vai ter esse sulco da tuberosidade da tíbia, que é onde se insere o ligamento patelar intermédio, o ligamento patelar intermediário. O bovino ele também tem esse ligamento, eu sei, só que ele não apresenta esse sulco para inserção. O ligamento simplesmente se insere aqui na tuberosidade da tíbia, sem apresentar essa irregularidade. Então, se vocês olharem uma tíbia que nem essa daqui, olharem para a tuberosidade da tíbia e a tuberosidade tiver esse sulco aqui, ó, pode bater martelo que vai ser um equideu. O que eu quero dizer com equideu? Quero dizer que é um animal, pode ser um cavalo, pode ser uma zebra, pode ser um jumento, pode ser um burro, pode ser qualquer animal da família dos equinos, dos equídeos. Porém não um ruminante, beleza? Então esse aqui é a tuberosidade da tíbia com o sulco da tuberosidade da tíbia. O sulco só dos equinos. A gente viu também cisura poplítea, aqui ó, na face caudal. E notem que a tuberosidade da tíbia, eu mostrei para vocês que aqui tem o sulco da tuberosidade da tíbia. E aqui ó, lateralmente, a gente tem um sulco bem grande, chamado sulco dos extensores. É onde passa uma musculatura extensora. Sulco dos extensores, ok? Então se eu virar para vocês, ó, o que a gente consegue ver por aqui? A gente consegue ver a incisura poplítea, que é caudal, o sulco dos extensores, que é lateral, e aqui ó, a gente consegue ver o sulco da tuberosidade da tíbia. Tudo isso aqui é tuberosidade da tíbia. Aqui é o sulco da tuberosidade da tíbia. Beleza? Vou voltar para cá. Vocês conseguem ver também que aqui tem uma área côncava, aqui outra área côncava. E aqui tem uma projeção, que a gente chama de eminência. Então essa área côncava aqui, ó, articular, a gente chama de côndilo. Côndilo e côndilo. Então eu tenho dois côndilos, sendo um côndilo lateral e um côndilo medial. Esses côndilos se articulam com a estrutura de mesmo nome do fêmur, côndilo do fêmur. Tudo bem? E aqui tem a fossa intercondilar, é uma escavação onde se encaixa essa projeção aqui, ó.
onde se encaixa essa pontinha aqui. É a eminência intercondilar. Estão vendo essa ponta aqui, ó? Deixa eu descrever melhor ela. Vou pegar uma canetinha aqui. Eminência intercondilar. A eminência intercondilar, ela não é só essa parte aqui. Ela é toda essa... Eu não vou conseguir mostrar para vocês, eu acho que eu estou pintando. Mas ela é toda essa projeção de um lado e do outro. Tudo isso aqui, ó, é eminência intercondilar. Tudo bem? Aqui a gente tem um côndilo e aqui outro côndilo. Aqui é uma eminência que fica entre os dois côndilos. Então a gente chama de eminência intercondilar. A gente também tem algumas áreas aqui que a gente chama de áreas intercondilares. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu pegar a caneta aqui. Cadê? Aqui é a eminência intercondilar. Opa. Aqui, ó, tem uma área. Aqui tem uma outra área. E deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. E aqui, ó, tem uma outra área. São 3 áreas. A gente chama de área intercondilar. São 3 áreas intercondilares. São 3 áreas que, na verdade, não se articulam com nada. Ali não, ela é áspera, ó. Ela é áspera e não tem contato com o fêmur propriamente dito. Aqui tem até uma quantidade considerável até de gordura. E aqui a gente chama de área intercondilar. São 3. Área intercondilar caudal. Deixa eu ver se eu acho outra. Aqui, bem no centro. Área intercondilar média e área intercondilar cranial. Tudo bem? São 3 áreas. Essas áreas, eu sei que está difícil da gente ver aqui, mas tem coisa mais importante para a gente falar do que essas áreas propriamente. Então, o que a gente vê na extremidade proximal é isso. Face lateral, face medial, face caudal. As incisuras, uma incisura e dois sulcos do equino, né? Nos outros animais a gente vê um sulco só, que é o sulco extensor. Ah, aqui também, ó. Aqui é interessante. Eu vou virar para vocês na face lateral, onde eu estou com a caneta, ó. Aqui. Conseguem ver uma área um pouco arredondada? Essa área aqui é a área onde vai ter a face articular com a fíbula. Então a fíbula fica encostadinha aqui e ela fica como se fosse a minha caneta, exatamente do mesmo tamanho. Aqui ficaria a cabeça da fíbula e aqui ela faria isso daqui, ó. Iria se fundir com o resto da tíbia. Acontece que em equino é difícil a gente achar uma peça que tem essa fíbula, porque geralmente elas se quebram. É muito delicada, ela quebra no momento que tá produzindo a peça mesmo, ou tirando a musculatura, ela quebra e a gente fica sem essa peça. Ou senão a fíbula inteira sai. Então, lá no laboratório tem uma caixa cheia de fíbula. Então, aqui no corpo da tíbia, a gente não vai ter muitos acidentes ósseos. Ele é relativamente simples. Existe a tuberosidade da tíbia, que a gente já falou na extremidade proximal, que é contínua com essa crista da tuberosidade da tíbia. Olha aqui. Crista da tuberosidade da tíbia. A gente vê algumas irregularidades aqui, ó. Isso aqui é a inserção do músculo grácil, inserção do músculo semitendíneo. Então a gente vai ter alguma musculatura inserida nessa região, próxima à crista. A gente vai ter também as linhas poplíteas, ó. A gente chama de linhas poplíteas, essa área, nessa face caudal, por mais que aqui não seja só a musculatura poplítea que esteja inserida. Aqui distalmente não é o poplíteo, né? Distalmente é o flexor digital lateral. Mas a gente ainda assim chama de face poplítea, a gente chama face poplítea, a face caudal, porque o músculo poplíteo está aqui. E aqui chamam de linhas poplíteas, linhas poplíteas. E aqui, ó, incisura poplítea, mas daí já é extremidade proximal, não é corpo.
próximo distalmente, a gente começa a perder essa estrutura triangular. Ainda dá para definir o que é face lateral, o que é face medial e o que é caudal, mas a gente começa a perder um pouco essa arquitetura, porque o osso começa a se preparar para ir em direção à extremidade distal. E aqui, ó, distalmente, a gente vai ver essa estrutura aqui, ó. Distalmente, o que a gente vê é isso daqui. Sendo que aqui, ó, deixa eu colocar numa posição para a gente reconhecer. Aqui é a face caudal, ó, face caudal. Estou virando para mim a face caudal. Eu estou olhando para a face caudal. Então aqui a gente está vendo a face lateral e aqui a face medial. Então eu vou virar para vocês, ó. Estou virando. Aqui é lateral e aqui é medial, tudo bem? Lateral, medial. Aqui é caudal. Aqui as linhas. Tá vendo? Eu vou repetir. Olha aqui a crista, onde é a tuberosidade da tíbia, indo para a lateral. Então, ó, aqui é lateral, aqui é medial. Gravem isso. Vocês conseguem ver que aqui existem duas superfícies articulares separadas por essa área, por essa crista aqui. Essa região aqui, ó, tudo isso daqui que eu estou passando a mão, a gente chama de cóclea. Cóclea. C-O-C-L-E-A. Cóclea. A cóclea significa caracol. Eu tinha curiosidade para saber por que diabos se chamava cóclea, né? Cóclea significa caracol, o caracol de Arquimedes. É aquele caracol. A gente tem até cóclea aqui na orelha também, orelha interna. Não é ouvido interno mais, agora é orelha interna, mudou de nome. Cóclea, né? Aquele caracol que a gente tem da orelha interna relacionada a equilíbrio. E aqui a gente também tem a cóclea. Então isso aqui é como se fosse um caracol, eles falam. Então aqui a gente vai ter a superfície articular, a cóclea na verdade, ela é a superfície articular com o osso que vem distal à tíbia. Qual é o osso que vem distal à tíbia? São os ossos do tarso. Ossos do tarso. Depois a gente vai ver que existem dois ossos muito grandes na fileira proximal e outros menores, mas a gente vai falar todos os nomes deles depois. Aqui na cóclea da tíbia, a gente tem ainda uma crista, que a gente chama de crista intermediária. Crista intermediária é essa crista aqui, ó, em sentido mais ou menos oblíquo, porque de fato a cóclea ela é oblíqua. Ela está assim, ó. Isso aqui dá para ver que é liso, ó, porque é articular. Então as faces articulares são lisas. Aqui é a crista intermediária. E aqui onde estou segurando existe uma protuberância e aqui outra protuberância. Então eu vou virar para vocês verem que de fato é uma protuberância. Uma protuberância aqui e uma protuberância aqui. Essas duas protuberâncias são os maléolos. Maléolos. O que são os maléolos? São essas protuberâncias aqui. Existe o maléolo lateral e existe o maléolo medial. Vamos ver o maléolo medial. Medial é aqui, ó. Então esse daqui é o maléolo medial, onde a gente tem um suco maleolar até aqui, ó. Ele é um pouco oblíquo. Esse daqui é o maléolo medial. Esse daqui é o maléolo lateral. Olha aqui a tuberosidade da tíbia indo para a lateral. Viu? Então esse daqui é o maléolo lateral. Só que o maléolo lateral, notem que existe uma linha aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta. Conseguem ver essa linha aqui? Espero que consigam. Essa linha aí é a sinostose tibio-fibular. O que é a sinostose tibio-fibular? É a união óssea entre a tíbia e a fíbula. Então, na verdade, isso aqui é o maléolo medial e o maléolo lateral. O maléolo medial pertence à tíbia, mas o maléolo lateral pertence à fíbula. Porque aqui tem uma sinostose, tem essa linha. É uma cicatriz.
Ou seja, embriologicamente, esse animal tinha uma fíbula. Aí, durante o passado do desenvolvimento dele, embriológico, essa fíbula foi se fundindo, até se ossificar por completo. E no equino a gente não consegue mais separar. Eu posso fazer a força que for, eu não separo mais. Porém, isso daqui é da fíbula. Esse maléolo lateral é da fíbula. E é lateral até porque a fíbula também é lateral. Ela sai daqui, ó. A fíbula é lateral, então ela se funde aqui, mais ou menos um terço proximal, mas ela continua existindo, só que fundida à tíbia. Eu sei que isso é um pouco abstrato para a gente, tentar imaginar, ainda mais por vídeo, mas tentem ter um pouco de bom senso de entender que aqui é uma parte de outro osso que foi fundida, formando um único osso. Formando uma única peça, um único osso não, uma única peça. Isso é o que a gente vê no equino, essa fusão, e aqui a sinostose, ó, essa linha entre o maléolo lateral e o restante da cóclea e o maléolo medial. Nos bovinos, isso daqui é solto. Isso aqui é solto, não teve essa fusão completa. Na verdade, é preso por uma cartilagem. Quando a gente seca a peça, isso aqui sai. A gente chama essa parte aqui de osso maleolar. Osso maleolar. Que também é uma parte da fíbula. Ok? É a extremidade distal da fíbula. Só que recebe o nome próprio, de osso maleolar. Porque ela é completamente separada de tudo. Osso maleolar. Isso a gente vai ver nos bovinos. E nos carnívoros e suínos? Nos carnívoros e suínos a gente não vai ver o osso maleolar porque ele tem a fíbula. Ele tem a fíbula inteira. Ela é separada aqui, ó. A fíbula é inteira. Ela é paralela, é igual ao do humano. A gente tem uma tíbia e a gente tem uma fíbula. Completamente separadas. Claro, elas se articulam, mas eu posso separar e apresentar dois ossos, tíbia e fíbula. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês saibam daqui da extremidade distal? Cóclea, a crista intermediária ou intermédia, maléolo lateral, esse aqui é o lateral mesmo? Maléolo lateral e maléolo medial. E eu quero que vocês saibam também que no equino, o maléolo lateral, ele é fundido ao restante, porém ele pertence à fíbula. No ruminante, eu falei bovino, mas é no ruminante de modo geral, aqui a gente vai ter um osso maleolar solto, a gente vai tirar isso aqui, vai ser um osso maleolar, que pertence também à fíbula, ok? E nas outras espécies a gente vai ter a fíbula completamente separada, então não vai ter essa confusão. A gente vai ter um maléolo lateral, só que o maléolo lateral é a extremidade distal da fíbula. Ela se funde aqui, formando exatamente o que a gente está vendo, só que ossos separados. Eu acho que o jeito que eu falei aqui talvez tenha ficado um pouco confuso, né? De qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam lá no grupo, eu respondo. Se vocês não tiverem entendido nada, vocês escrevam isso lá, que a gente dá um jeito de mostrar de outra forma, tudo bem? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, gente. Até! Então, gente, vou mostrar para vocês umas fotos que eu acabei de tirar aqui no laboratório. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo riscar em cima da foto direito. Na verdade até estou, mas está meio esquisito o negócio aqui. E eu não estou com dois monitores, então eu não consigo ampliar a foto, porque eu não sei o tanto que está sendo gravado e o que não está. É meio complexo aqui o negócio. De qualquer forma, eu acho que vai dar para a gente entender o que eu quero mostrar e depois eu envio essas fotos para vocês. Então eu quero mostrar a tíbia e a fíbula de diferentes espécies, além do equino, que eu já mostrei agora há pouco. Então essa daqui é uma vista caudal, porque eu sei porque eu estou vendo aqui na tíbia essa face caudal, que ela é mais áspera, e é de um ruminante, é de um bovino, na verdade, é de um bovino. E a gente consegue ver que a fíbula dele é praticamente isso daqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver onde eu estou marcando. A fíbula dele é isso daqui. É só um resquício dela. Ele só tem essa pontinha. É dessa forma mesmo. Então ela perdeu completamente ela involuiu, né?
ou não se desenvolveu, porém a parte distal dela se desenvolveu e é formado o osso maleolar, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui, ó, num outro zoom, não sei nem se ficou muito boa essa foto, peraí. Aqui no outro zoom, a gente mostrando a fíbula dele, é só esse resquício mesmo, não está quebrado. Às vezes a gente vê um cordão cartilaginoso um pouco maior, mas geralmente é isso que ele tem mesmo, de fato. Aqui a gente está vendo uma vista cranial da tíbia do bovino ainda, do mesmo animal. Aqui a fíbula bem pequenininha. E o interessante aqui é a gente olhar a tuberosidade da tíbia. Aqui, ó. Tuberosidade da tíbia. Ela é diferente da tuberosidade da tíbia do equino, porque ela não tem aquele suco da tuberosidade da tíbia. Vocês lembram? Então no equino a gente tem aquele suco onde se insere o ligamento patelar intermédio. Aqui nos outros animais todos não tem. Aqui é uma vista ainda caudal, só que aqui, deixa eu tentar ampliar um pouco. Caudal não, desculpa. Vista lateral ainda é do bovino. A gente está vendo aqui, ó, a fíbula bem pequenininha. Só que o que eu queria mostrar nessa foto é a extremidade distal. Olha quem está aqui embaixo, lateralmente. Esse osso aqui, ó. Esse daqui é o que a gente chama de osso maleolar lateral. Na verdade, o osso maleolar lateral, ele é um pedaço da fíbula que não se desenvolveu. Então é a extremidade distal da fíbula formando esse osso. No equino a gente viu que o maléolo lateral, que é essa estrutura, ele é completamente fundido na tíbia. Nos ruminantes não. Então eu tirei uma foto de um ovino também, daqui a pouco eu mostro. Então esse aqui é um bovino. A gente está vendo aqui o osso maleolar, que a gente só vai ver nos ruminantes. Nessa outra foto aqui, vamos ver quem a gente tem. Aqui também é o osso maleolar. Eu só fiz num zoom um pouco melhor, ó. Deixa eu ver se eu consigo descer. Eu sei que a qualidade não está muito boa não, gente, mas é o que está tendo para hoje. Esse daqui é o osso maleolar. A gente está na extremidade distal da tíbia. Então isso daqui que eu estou riscando é tíbia. Isso daqui que eu estou riscando, que representa o osso maleolar, é fíbula. Tudo bem? A fíbula está sempre lateral. Então o osso maleolar fica lateral. Opa, voltando. Aqui, ó, mostrando o osso maleolar de novo, só que aqui numa vista cranial. Aqui, ó, osso maleolar, numa vista cranial e lateral, né? Esse osso maleolar é lateral. Aqui a gente já está vendo o conjunto tíbia e fíbula de um cão. Eu sei que essa imagem está um pouco poluída, mas a gente está mostrando aqui, ó, a tíbia, esse osso maior. Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor para azul. E aqui, ó, a fíbula, estão vendo? Ela é completamente separada da tíbia. Eu vou apagar aqui para não deixar poluído. Então a tíbia e a fíbula lateralizada, aqui a cabeça da fíbula, ó, cabeça da fíbula, e aqui o corpo da fíbula, e aqui é o que chamam de cauda, né? Mas na verdade é a extremidade distal da fíbula. Isso aqui é um cão, os carnívoros são assim. Tanto o cão quanto os felinos, eles têm a tíbia e a fíbula completamente separadas. Aqui era uma vista caudal, então a gente está vendo a fíbula, a tíbia. Aqui, ó, aqui é tíbia, onde eu estou riscando, eu vou apagar. E aqui lateralizado, ó, a gente está vendo a fíbula. Então a fíbula completamente separada, porque ele tem mais movimentação. A fíbula e a tíbia ajudam na movimentação quando eles estão separados. Aqui a gente está vendo o equino, só que dessa vez com a fíbula. Olha aqui a fíbula. Eu falei para vocês que a gente tem a cabeça da fíbula, o corpo. Aqui mais ou menos no terço médio, nessa foto aqui, a perspectiva não está muito boa. Está parecendo que a fíbula está se inserindo no terço distal. Mas na verdade é terço médio aqui. Porque eu tirei no ângulo visto de proximal, ficou meio esquisito. Mas aí, aqui a gente vê a fíbula. Eu tinha mostrado para vocês a área onde a cabeça da fíbula se articula com a tíbia, lembram? Então é só para mostrar que a fíbula está aqui
E aqui na extremidade distal, deixa eu subir essa foto. Aqui é o osso, é o maléolo lateral, que ele pertence à fíbula. Então é como se tivesse uma fíbula de fato aí incorporada na tíbia. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um felino. Isso aqui não é um gato, óbvio, isso aqui é uma onça. Isso aqui é uma onça e a gente consegue ver bem a tíbia e a fíbula. Deixa eu diminuir aqui. Peraí. Pronto. Aqui a gente consegue ver bem claramente a tíbia e a fíbula. Então, na imagem, a gente está vendo o membro pélvico esquerdo, numa vista caudal. A tíbia está do lado direito e a fíbula sempre lateral. Então, a tíbia é medial e a fíbula lateral. A gente consegue ver que é completamente separado um osso do outro. Está bem bonita essa foto. Isso é uma onça parda. Aqui é um pequeno ruminante, é um ovino, uma ovelha. E aqui é só para mostrar o osso maleolar. Ó. Eu vou riscar aqui só para vocês focarem na imagem e vou apagar. Então aqui, ó, osso maleolar. Então, essa estrutura aqui que eu estou riscando pertence à tíbia. Essa outra estrutura aqui que eu estou riscando pertence à fíbula. Tudo bem? E esses ossos aqui, ó, já são ossos do tarso. Depois a gente vai falar sobre eles. Aqui numa vista lateral, a gente está vendo o osso maleolar. Deixa eu jogar para cá. A gente está vendo o osso maleolar aqui, ó. Bem bonito, né? Ele foi colado aí. Geralmente ele solta esse osso quando a gente processa. Ó, esse aqui é um suíno. Deixa eu jogar para cá. Esse aqui é um suíno. E a gente vê também a fíbula completamente separada da tíbia. Não são fundidos. Então aqui na extremidade distal, a gente tem a região da cóclea, que é isso daqui, região da cóclea. Aqui a gente tem o que a gente chama de maléolo lateral e aqui o maléolo medial, sendo que o maléolo lateral é da fíbula. E foi. Acho que era isso que eu queria mostrar. A gente viu o bovino, viu o pequeno ruminante, o cão, o felino, que na verdade não é um gato doméstico, é uma onça, mas vai ser parecido, o suíno e o equino, porque eu não tinha mostrado a fíbula pra vocês. Fechou, galera? Eu sei que a qualidade não ficou das melhores aqui, mas depois eu mando uma foto pra vocês e vocês vão conseguir enxergar melhor. Tchau.